Se o propósito não pagar as contas, vale a pena insistir? O episódio de hoje é sobre propósito. Vamos lá, Brunão. Papo delicado, velho. Hum, Propósito, papo é delicado. Eu vou iniciar já com o pé no peito. Propósito é algo que dá para ser usado no dia a dia com frequência. Propósito, você acha que tem que ser levado como um mapa, nas nossas decisões diárias? Você acha que propósito sempre tem a ver com dinheiro? Começar com esse tapa na cara aí, porque muita gente acha isso, né? Que propósito sempre tem a ver com escolhas, com coisas divinas, com coisas nobres. Não necessariamente. Às vezes propósito é só ganhar dinheiro, enfim. Então, pra você, hable, essa hora de hablar. cara, é foda porque eu tenho argumento para os 2 lados, né, então, claro, eu entendo como um propósito, eu tenho os meus propósitos, eu levo como um objetivo ali de longe, né, vendo de longe. E aí o que que eu preciso para chegar ali? Aí você vai ter situações no seu dia a dia que, bom, eu levo bom, para essa decisão, pensando no meu propósito, qual que é a melhor decisão para se tomar aqui? Eu penso dessa forma, foi como eu levei até aqui e vem funcionando. Eu venho atingindo meus objetivos e eu acredito que essa deva ser a maneira com que se deve levar, sabe? Porque imagina você ter uma decisão difícil e você não tem ali um objetivo maior, uma trilha que você imaginou para aquilo ocorrer. Cara, é complicado você tomar uma decisão. Você vai tomar qual Uhum, decisão, entendeu? sim. Mas aí, tem um ponto, né? O o propósito ele pode ser quebrado em mini propósitos e pode ter seu propósito de vida, assim. Eh, Sei lá, um adolescente com 18 anos de idade, é foda você perguntar pra ele: "Ah, qual que é o seu propósito de vida?". Às vezes o propósito do moleque é ter uma vida legal, pegar umas garotinhas aí e ser feliz. Então, às vezes o propósito ele é muito vago, né? Uhum, É uma coisa que a gente vai conquistando com a maturidade, talvez. Eu acho que quanto mais a gente cresce, a gente passa por experiências que a gente entende que aquela experiência que foi legal, assim. Sei uhum, lá, puta, mano, fiz uma tal coisa que eu achei muito massa, quero repetir. E aí você passa aquilo como objetivo, como propósito, e nem sempre é um propósito nobre. Tem gente que, tipo, tem como propósito viajar ao mundo. Então a pessoa viajou para algum lugar, gostou e quer fazer isso para sempre. E aí o propósito dela é o quê? Fazer dinheiro. Sempre tudo é engraçado, tudo gira em torno de dinheiro, né? é, Seja uma coisa nobre ou não. A pessoa sempre quer ganhar mais dinheiro para cumprir o propósito dela de vida e às vezes esse propósito pode ser desde uma coisa supérflua ou não. Mas tem mini propósitos, né? Que eu acho que pode se classificar como objetivos, talvez. Não seria a palavra propósito. Ou missão. Acho que a palavra correta seria pequenas missões ali. pode ser. E aí, missão, vou dar um exemplo assim, meu, né? Que eu tenho como propósito de vida. Eu gosto muito de ajudar o próximo, seja da maneira que for. Seja no Uhum, trabalho, tipo, quando alguém vem tirar uma dúvida comigo, eu já gosto de explicar ali o porquê das coisas e tal, como que ela precisa fazer e tal. uhum, Gosto de ajudar. Só que o meu propósito de vida mesmo é ajudar quem precisa. Então, tipo, gente vulnerável, um dos meus sonhos é ajudar gente vulnerável através de empreendedorismo e tal. Só que até chegar lá é um caminho muito longo. E aí existem uhum, mini propósitos, mini missões que a gente precisa ir cumprindo até chegar lá. E eu acho que assim, dá pra gente conciliar essas duas coisas, entre propósito e dinheiro? Nem sempre. É o que você falou, você tem opinião para os dois lados. Às vezes a gente pensa em tentar cumprir o nosso propósito a todo custo, mas tem um outro lado da sociedade que a gente precisa dar atenção, a gente precisa colocar comida dentro de casa, a gente precisa dar atenção para nossa família, a gente não pode jogar claro. tudo pro alto, né? Então tem esses dois lados. E aí, cumprir os nossos mini propósitos
também faz parte do processo e nem sempre a gente consegue, fica naquela frustração. Enfim, eu acho que esse é um pouco da minha visão sobre propósito, assim. E da pergunta do início, né? Uhum. Eh, quando o dinheiro não vem, compensa ainda seguir nesse propósito? O que você acha disso? Já passou por isso? Você querer muito alguma coisa e não ter o dinheiro, só que aí você não consegue seguir, enfim, tá ficando em impasse. É, assim, levando em consideração propósito grande, maior, assim, eu vejo que você pode dividir em pequenos propósitos, mas claro que não é perfeito, sabe, é tipo, a vida é muito mais do que só propósito, e ninguém nasce sabendo propósito, então, também tem o tempo ali de construção de propósito. Então, você pode demorar anos e anos ali construindo o que que você acha que é o seu propósito, alguma coisa que você já vem seguindo ali, e lá pelos seus 50, 60 anos pode surgir um outro propósito. Então, hã, Da parte do dinheiro. a parte do dinheiro, Quando o seu propósito ele não anda junto com o dinheiro, tipo, o seu propósito não ganha dinheiro. E aí, como é que você concilia as 2 coisas? eu vejo com talvez para alguns seja dificuldade, eu consigo separar bem, mas entendo que imagina, você precisa cumprir você tem, assim, uma grande vontade por aquele propósito, mas aquilo não te render dinheiro, e dinheiro hoje é o que manda, sabe. Então, Uhum. hã, Eu acho que tá aí eu uma vejo uma uma dificuldade. diferença. Tá aí uma diferença. Eu acho que tem a diferença entre sonho e propósito. E eu acho que tá bem aí, velho. O sonho, ele é algo muito no campo das ideias, de ser alcançado ali. Sim. Você não tá se movimentando para conseguir aquilo. O propósito passa a ser você bater um martelo que você precisa fazer aquilo. Você tá aqui realmente por uma missão maior. E aí, uma missão maior, seja ela nobre ou não, enfim. É o que você quer na sua cabeça. E aí ela deixa de ser um sonho e você começa a caminhar para uma realidade e a partir do momento que você enxerga o propósito, o seu cérebro ele começa a enxergar os caminhos para isso. É como se o propósito fosse o destino final É. e aí você só consegue saber qual é o caminho se souber o destino final. Então é meio que uma engenharia reversa, né? Você quer Uhum. saber onde você quer chegar e você traça isso de trás para frente. Isso me faz pensar no seguinte: a gente pode ter propósito para diversas coisas. Por exemplo, qual é o seu propósito hoje no seu trabalho, na sua vida CLT? Qual é o seu propósito? Acho que é padrão. É promoção, aumento, eu tenho é que meu propósito profissional, eu diria que é raso. É basicamente isso. Meu propósito maior tá na vida fora do CLT, tá no Idem. tá em eu realizar alguns sonhos, tá então, assim, o trabalho, e o dinheiro que eu ganho com o trabalho é uma via de, possibilitar esses sonhos. Então, não tá com o não tá lá nos meus objetivos principais, entende? Isso aqui. Tá meio fora, tá correndo meio por fora. E eu venho por outros meios, por exemplo, vídeos no YouTube e tal, que me enche mais os olhos do que o CLT. Então, me traz muito mais ao objetivo, ao propósito do que o CLT. Meio que tá correndo um paralelo. Isso, Perfeito. Mas seria ótimo atingir os dois, né? claro, Atingir os dois claro. propósitos seria o ideal. Ideal. Claro que eu acho que você pensa igual eu. Se eu atinjo os dois propósitos, tanto no mundo empreendedor quanto no mundo CLT, É, meu propósito também é igual o seu, no mundo CLT, é promoção, ganhar mais dinheiro. E por que isso? É. Porque me habilita também de me desenvolver no meu outro propósito, que é o propósito de vida. Sim. Então o dinheiro ele habilita isso. Mas a partir do momento que eu consigo os dois propósitos, um da vida empreendedora e do outro da vida CLT, tchau vida CLT. Esse Sim, propósito é. aqui morre, porque eu não vou querer mais, eu já vou seguir a carreira no outro. É uma questão de prioridade ali, né. Verdade, exatamente. E vou botar o pau na mesa agora, hein.
Se você pudesse escolher um propósito inatingível, eu vou responder primeiro para você entender o sentido da minha pergunta. Certo. Um propósito inatingível, o que eu quero dizer com isso? Impossível mesmo de você concretizar. Qual seria esse propósito? A minha resposta: eu queria fazer um episódio de podcast com o Abraham Lincoln. Eu tenho até Ah, um livro aqui, quer ó. mais nada também, né. Tem um livro aqui, ó, Lincoln, é Hã. a biografia do safado. Eu Se eu pudesse, mano, isso seria top. Se ele ainda fosse vivo, eu ia querer crescer o podcast, ficar famoso e tal, a ponto de, se eu fizesse um convite pra ele, ele ia aceitar. Não dá pra atingir isso, a não ser que a gente consiga desenvolver uma tecnologia muito foda, que a gente possa voltar no tempo e fazer podcasts no passado. Aí é É, outros então, 500. tá vendo? Aí já não é mais impossível, né. Tá vendo? Tem resposta fácil pra isso? Já Não, parou não pra tenho resposta pensar? fácil pra isso, cara. Eu sei lá, eu teria sonhos, assim, meio clichê, vai, de paz mundial, acabar com a fome, Meio algo utópico. assim, é, Esses sonhos meio tópicos, assim. utópico. Mas eu não diria impossível, sabe. Eu Saquei. não gosto de pensar que é impossível. Eu achei que ia vir de você algo meio de superpoder, assim. Achei que você ia Por falar: "Ah, eu quê, cara? queria, sei lá, voar". Achei que ia ter umas Seria paradas. foda também, mas não. Veio algo mais humano. Pô, me impressiona isso aí mas eu acho que, pra mim, o propósito de eu querer conversar com uma pessoa, e eu acho que isso vai conversar com a sua vontade também, que não é atingível. O fato de eu querer conversar com o Lincoln, conversa muito com o meu propósito de vida, que é meu propósito de vida atual. Já vou comentar, depois a gente vai entrar no assunto do tédio de possuir, né? A partir do momento que a gente atinge o nosso propósito, talvez a gente queira mudar esse propósito. Mas hoje, meu propósito de vida é realmente mudar o mundo através do dinheiro bom, do empreendedorismo positivo, do empreendedorismo que ajuda o próximo mesmo. Então, dos nossos objetivos com o canal, por exemplo, é ensinar pessoas a conseguirem dinheiro do zero, conseguirem sair de uma situação de aperto, começar a vida a caminhar a partir daí. Isso é um dos nossos propósitos do canal. E Uhum. isso conversa muito com o meu propósito de vida. E por que o Lincoln? O cara foi sensacional, um líder sensacional, humilde pra cacete. Eu queria muito sentar, falar minhas ideias pra ele e ele falar: mano, segue por aqui, segue por ali, que você vai conseguir. Então, essa é a minha vontade de conversa com isso. Compraria uma mentoria do Lincoln. Porra! Se aparece um guru da internet aí falando que é a reencarnação do Lincoln, eu ia dar Você uma. cai nessa, Se pá que caraca, mano. daria uma quedinha ali. Mas, e aí eu queria saber, sua escolha. Você pensou rápido aí pra falar de paz mundial, de tirar a fome do mundo. Conversa com seu propósito factível, o seu propósito de vida factível mesmo. Isso conversa com seu propósito factível? Ah, não, tá bem longe. Eu eu diria que propósito de vida, assim, tá muito mais pra uma paz individual minha do que Como é que você atinge essa. ela? Como é que você pensa em atingir sua paz individual? Cara, eu não imagino que seja muito difícil, muito utópico, que é poder garantir meus bens básicos. Uma casa, um carro e ter ali um bom dinheiro para poder viajar e fazer as coisas que eu gosto. Realmente não vejo nada muito gigante além disso não. Isso já vem de conta com o que eu falei, né, de que o nosso propósito, ele pode ser, e é muito provável que aconteça, de mudar a partir do momento que a gente consiga. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você comentou que, para você, a sua paz é conseguir um carro legal, uma casa legal, conforto, né. Basicamente, Uhum. resumindo, seria um conforto. Vamos supor que daqui 2 anos você mete um boneco, nasce um moleque aí, um Bruninho. Seu propósito provavelmente, bom, começa a ter uma nova peça ali, e aí Sim. você pensa: "Puta, eu quero dar um conforto pro meu filho, pra minha esposa". Então, o propósito ele tem essas peculiaridades dele ser moldável e dele ser plástico, né, ele vai mudando. Sim.
E eu acho que o seu, principalmente, mais do que o meu, ele é muito suscetível a esse tipo de mudança, porque como o seu é mais tranquilo de atingir, Hum, assim que você atingir, você vai precisar arranjar outro novo propósito, porque senão não tem por que você exatamente. estar vivendo. É. Senão não tem por que viver, você vai entrar em depressão e Hum. já era. Ah, eu tenho plena consciência de que isso pode mudar. Dado o exemplo, eu meti o louco de comprar o videogame. Eu achava, nossa, um videogame fenomenal. Na hora que eu tiver o videogame, minha vida resolveu. Comprei o videogame e agora não jogo, porque, sei lá, perdeu a graça de ter, sabe? Primeiro que os jogos já é muito caro. É, já é um custo jogar. Então, depois que eu comprei, parece que perdeu toda a graça. É, acho que é natural. É o famoso É, TED de pertencer, né? é, só que eu acho que faz parte. Acho que faz parte. Eu tô tranquilo quanto às mudanças de propósito. Acredito que eu não tenha problema quanto à mudança de propósito. Pô, atingiu, eu sempre adquiro novos propósitos. Então, eh, eu penso bem tranquilo quanto a isso. É meter o modo Dilma, atingiu a meta, dobra Dobra a a meta. meta E é isso aí. e você comentou do videogame, eu lembrei de uma coisa de mim, velho. Quando na minha época de moleque, como se eu não fosse moleque, né, mas mais moleque, 18 anos ali, meu primeiro carro. Comprei um carrinho 1.0, era um Fiesta. E aí, gostava de correr, assim. Gostava de Velozes e Furiosos, não sei o quê, gostava de correr, De 1.0. 1.0. Aí, meus amigos, tudo playboy. Eu estudei em escola particular a vida toda, só que eu era bolsista. Bolsista 100%. Então eu era o pobre no meio dos ricos. Aí os moleque, tudo já compraram carro também, só que tudo carro pica, assim. Era Hum, o meu amigo mais próximo, ele tinha um New Fiesta 1.6, aquele dos novos, bem novo mesmo, que tinha power shift, umas paradas assim. Mano, eu dava 3 segundos, eu não via mais ele na pista. Eu falava, caralho, mano, meu carro é uma bosta. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar outro, eu comecei a tunar e tal. E aí, beleza, eu falei, não, não vai dar pra eu competir com meus amigos com esse carro, não. Aí eu trabalhei, trabalhava de Uber, à tarde, estudava em uma faculdade de manhã, estudava em outra faculdade à noite, fazia 2 faculdades nessa época aí. Aí beleza. Falei, vou trocar de carro, porque eu quero competir com esses moleque. Aí eu troquei o Fiesta por um i30. Aí o negócio começou a brincar mesmo. aí mudou. Era um carrinho 2.0. Beleza. Aí eu comecei a ganhar os rachinhos. E aí o tédio de pertencer surgiu em mim. Falei, porra, é isso? Eu, agora eu ganho e acabou. É isso aí. Até que chegou um momento que começou a aparecer outros Players 2 que eu não conhecia, no meio da rua, andando de carro, parecia, sei lá, um Jetta, que eu não conhecia. E aí Uhum. eu ia lá e perdia pro Jetta. Falava, opa, não dá pra eu ter um carrinho melhor pra ganhar nesse Jetta. Só que aí faltava grana. Uhum. Mais pra frente, ali pela época da pandemia, eu troquei o meu carro por um Corolla. E aí o Corolla é manco pra cacete. Comprei pra. Quando meu pai amava um Corolla e eu já tava no tédio de ter um carro rápido. Até que voltou o tesão, falei, vou comprar uma Mercedes. Eu comprei a Mercedes, né, nessa época. E aí, beleza, comecei a ganhar dinheiro. Aí não tinha carro, não tinha muitos carros, claro, tinha carro que eu tomava pau. Só que até eu conseguir trocar o carro para ganhar desse carro que eu tomava pau, mesmo estando em Mercedes, ia demorar muito. E aí o tédio cabuloso vencia, assim, puta, não precisa. Aí era um carro gastão, era um carro que o PVA era caro, era um carro que, porra, vem. É aquela coisa, quando a gente pensa no propósito, a gente não enxerga os contras. A gente só quer atingir o objetivo. Só que toda coisa tem ponto negativo. Tudo tem ponto negativo. E aí eu não pensava nesses pontos negativos de puta, gasolina é cara. E aí eu falei, foda-se, eu vou me desfazer. E aquele propósito que eu tinha de ter um carro super veloz, um carro top, já não era mais meu propósito. Aí hoje eu não tenho carro, só ando de moto. Tô a fim de comprar um carro de novo, porque aí já deu saudade. Mas é muito louco essa coisa de. Isso que você falou do videogame, é um negócio muito doido, velho. O ser humano ele é muito estranho, indeciso, sabe? Muito esquisito. É, a gente idealiza Essa algo, palavra. né? E quando a gente pensa, por exemplo, vai comprar um carro, a gente idealiza que a vida vai ser muito melhor com É. aquele carro e que a vida zera quando comprar aquele carro, mas não é assim, sabe? Tipo, depois que você comprou,
surgem novos horizontes. Sempre tem algo melhor, sempre tem algo, vai, performático, né, quando se fala de carro. Então, não tem fim. Se a gente for se enfiar nisso aí, a gente vê muita gente que se enfia nisso e, meu, o cara vai longe, o cara vai pelo objetivo e ele não chega nunca, porque sempre tem Sempre dá algo vontade. maior. É. A gente nunca sabe qual é o ponto de chegar. E isso não só para bens materiais, eu acho que isso acontece também para relações pessoais, né. Quando a gente tá mais novo, apaixonado por uma mina, e tal, a gente batalha pra conseguir aquela menina. Hum, Quando você vai ver, ela não é tudo isso, ela tem defeitos, ela exato. a gente só enxerga a vontade, até a gente conseguir. Quando a gente consegue, a gente passa a ver toda a parte negativa, assim, da coisa. É, eu diria que é quando o propósito deixa de ser propósito para se tornar obsessão. É, Virou só uma obsessão por algo idealizado sem motivo. é isso. E aí eu acho que pro propósito ele continuar sendo um propósito mesmo depois de ser atingido, tem que ser nessa linha que que a gente pensa sobre o nosso propósito, que é uma linha sustentável, uma linha que é meio redundante falar isso, mas é um propósito que tem propósito de verdade. Hum, Eu, por exemplo, se eu atingir meu propósito, que é ajudar o próximo, aquilo vai me alimentar. Aquilo realmente é algo que me conforta. E aí eu vou ter tesão em fazer aquilo. E cada vez mais aquele propósito vai só crescer, mas crescer em direção ao que eu queria mesmo. sim. Mesma coisa você. Você quer seu propósito hoje é conforto. Esse propósito, quando você atingir, ele só vai crescer no sentido de conforto. Então, pô, teve um filho, você vai querer dar conforto para o seu filho. Teve um neto, vai querer dar conforto para o seu neto. Uhum. Então, quando a gente tem propósitos que realmente nos dão prazer e eles não são supérfluos, eles não são. Tem uma palavra para isso que agora me fugiu. Mas quando eles têm algo que te aquece o coração, aí sim eu acho que você mantém realmente ele pro resto da vida, assim, você leva. Fora isso, eu acho insustentável de você virar e falar que seu propósito é ficar rico. É, O que que é ficar rico? exato. Pode ser rico, sei lá, tendo a casa e o carro, Uhum. ou pode ser rico tendo 4 mansão, entendeu? É É muito vago. subjetivo. Aí você fica rico, rico. Você chega em R$ 1.000.000. Hum. Aí beleza. Aí Não surgem os é, tubarões. não é suficiente. Aí e outra, você pode ser rico e endividado. Então, Exato. é aquela coisa de se surgisse um gênio da lâmpada agora, a chance da gente fazer um pedido errado é gigantesca. Da gente Sim. virar e falar: "Quero ser milionário". Beleza, então você vai ser milionário, mas você vai estar doente. Vai durar uma semana. Porra, tem é isso que eu quero dizer. Dependendo do nosso do que a gente escolhe como propósito, a gente não consegue sustentar aquilo, quando a gente chegar nele. A gente chegou nele e a gente não identifica que chegou nele, tipo: "Ah, eu quero ficar rico". Tá, o que é o rico? Quero ficar Uhum. milionário. O que que é um milionário? Então, e chegou lá, beleza, a que custo? Você agora é infeliz? Você não tem família? Aquela frase, né? Você é tão rico que você só tem dinheiro. Então é uma parada muito doida, assim, que é filosófico, né? Uhum. É, eu diria que, poxa, você está construindo o que você acha que é o seu propósito, eu diria para tentar aprofundar ao máximo o porquê daquilo. Trazer realmente uma complexidade dessa ideia, porque não é simplesmente um desejo. O propósito é a sua, vai ser a sua bússola, vamos dizer assim. Então você vai acabar seguindo, tomando decisões em função desse propósito. Tem que ser algo, assim, pensado com com carinho e com, cuidado, com técnica, informação técnica também. Acho que é isso. E é muito doido o como, quando você tem um propósito bem tracejado e coerente, o quanto as coisas à sua volta, elas colaboram para que você atinja o seu objetivo. Um dos exemplos Verdade. são empresas. As empresas que têm um posicionamento social voltado a propósito, elas tendem a crescer muito mais rápido. Então, é aquela empresa que eu não quero fazer uma unha, eu não quero. Eu, sei lá, sou nail designer.
Uhum. Eu tenho uma cliente na minha consultoria que fala isso. Ela fala assim: "Eu tô aqui, beleza, eu ganho meu dinheiro, é meu ganha-pão, mas eu tô aqui porque eu quero, dar dignidade para as mulheres". Aí eu comento pra ela, né, eu falo: "Pô, você é super profissional, você é especialista no que você faz, você tem". Ela faz uns negócios muito louco que outras NEO não faz. E aí eu falo: "Você pode aumentar seu preço". Aí ela fala: "Cadu, eu não quero aumentar o meu preço, porque se eu aumentar o meu preço, vai ter clientes que não vão conseguir pagar por um serviço de qualidade. E eu não tô aqui para isso, eu quero realmente trazer a dignidade para essas pessoas". Isso é um propósito. É, E aí isso explica pelo menos uns 80% do sucesso que ela tem, a agenda dela é lotada. E não é é. lotada porque o preço dela é baixo, eu ainda acho que mesmo que ela subisse um pouquinho o preço ali, essas mesmas clientes continuariam. É lotado porque ela faz o negócio com propósito. A vida ou as Tem empenho situações ali, né? as situações elas acabam ajudando ela a crescer. Uhum. E agora uma empresa totalmente sem propósito, só pensa em dinheiro. A chance dela se conectar com as pessoas é muito menor. Consequentemente, os clientes que ela vai ter é menos quantidade. Enfim, ela não tem justificativa para o crescimento dela, a não ser vender o produto. É, porque você imagina uma rotina em tomada de decisão, para onde vamos? Entende? É só dinheiro? Cara, em dado momento vai ser cansativo, vai esgotar Uhum, as pessoas, né, porque você não enxerga algo pelo qual você tá lutando ali, sim, você tá só pelo ganhar dinheiro, tá bom, você ganha dinheiro todo dia, mas e aí, sim. sabe? Não tem propósito, não tem bússola. E chega uma hora que pode surgir alguma empresa concorrente que tenha propósito. E aí você começa a perder cliente. E Exato. aí você tá fadado a um. É questão de tempo. Você vai quebrar. Tanto é que as empresas falam, né? O cliente sempre tem razão. Por quê? Uhum, Porque o cliente, o seu propósito é ajudar o seu cliente. uhum, O dinheiro é consequência. A gente vai ganhar dinheiro consequentemente, ajudando essa pessoa. E aí, esse ajudar, as pessoas confundem, né? A gente fala que ajudar é, geralmente é caridade e tal. Mas não é. Às vezes você ensinar algo, você está ajudando. Você pode uhum, ajudar de qualquer maneira. Empresas são feitas para isso. Empresas são feitas para facilitar a vida do cliente. E o cliente, ele pode ser um cliente que também tem empresa. E as coisas giram assim. Se a sociedade entendesse esse fluxo de que as empresas são feitas para ajudar o que for, da maneira que for, se é uma empresa de estética, você vai ajudar a pessoa a estabelecer a autoestima dela. Você é uma empresa de carros, você vai ajudar a pessoa a chegar segura na casa dela através de um transporte mais rápido, ter mais qualidade de vida. Enfim, você, toda empresa, de alguma forma, ela tá ali para ajudar o cliente. E aí é um ciclo. Aí eu troco a minha habilidade de análise de dados pela sua habilidade de programação. Então, eu te ajudo com análise de dados, você me ajuda a programar tais coisas. Eu te paguei para fazer isso, você me pagou para fazer isso. Ambos ganharam, ambos estão felizes, eu te ajudei, você me ajudou, e vida que segue. Isso é propósito. Então, eu acho que o sucesso ele está muito linkado a coisas com propósito, principalmente em empresas também. claro, porque e te preenche de uma forma que o dinheiro nunca vai preencher. Se você tá realizando um objetivo ali. Sim, Se você está trabalhando por um propósito, você está realizando um objetivo. Então não é só, encher os bolsos, porque afinal, você encher o bolso de dinheiro para não ter um objetivo com que você gasta esse dinheiro, também é um problema, né. Imagina você ficar acumulando dinheiro ali e você não tem por onde gastar. Se você não tem um hobby, se você não tem um negócio onde você ajuda pessoas, enfim, é um dinheiro ganho à toa, é acho que isso. posso dizer assim. E é engraçado, porque para você identificar o que você. Qual é o seu propósito de. Vou lembrar essa palavra agora. Qual é a sua vocação? Hum, Vocação, ela tá muito atrelada ao propósito, só que é o seu propósito profissional. sim. Isso é a sua vocação. Para você identificar a sua vocação, você pensa o que você faria de graça pro resto da sua vida.
Então, é uma das formas de você conseguir identificar a sua vocação. É uma pergunta. O que você faria de graça pro resto da sua vida? Eu tenho minha resposta, eu vou falar antes de você dar aí, porque aí você vai pensar melhor. Eu como vocação, eu como um propósito de carreira, eu faria consultorias financeiras e empresariais gratuitamente pro resto da vida. Se eu não precisasse de dinheiro, se eu nascesse de berço de ouro e tivesse mesada, eu faria isso pro resto da vida. Inclusive, se você estiver precisando de consultoria financeira, consultoria empresarial, eu faço de graça. Olha aí, ó. De graça, só uma consultinha, porque eu tenho tempo, não tenho tempo pra tudo também. Então, não pode abusar. Eu não tenho berço de ouro, mas quem sabe um dia. Então vou te dizer que essa é uma pergunta muito difícil. Eu assumo que eu não sei responder por mim. Não sei o que eu faria de graça até o final da vida. Eu vou deixar um tempo, vou tirar um tempo depois para me pensar sobre isso, porque realmente eu não tenho resposta ainda, mas eu vou ter. Jogaria videogame pro resto da vida, de graça. Talvez, Aí, ó. talvez. É que tem várias coisas de lazer que a gente faria também de graça pro resto da vida, né? Sim, Mas aí não conta. É que tem gente que ganha dinheiro jogando videogame. sim. Tem uns sortudos, né? Inventar essa profissão, então tá valendo. Isso é. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Ó, a gente tá com 32 minutos de gravação. Quer ir pro momento papagaio já? Podemos. Então bora lá. Fiquem com o momento papagaio aí. A gente volta já comentando. Então bora lá. Quem não segue aí, ó. Papagaio Quartz, underline UFC. Segue a gente lá, nosso mascotinho. Tá aí. Mascote oficial da Outlier e da Iron Code. Quem não segue lá também, aqui é o perfil mais sério, ali a gente posta mais conteúdo mesmo, e aqui é mais cortes de negócios, coisa divertida e tudo mais. Hoje a gente vai reagir a esse corte aqui dos sócios, uma conversa do Bruno Perini com o Semenzato. Conversa um pouco com o que a gente conversou agora, né? Uhum. Dá play então, hein? O economista Milton Friedman, da Escola de Chicago, ele falava que a função social de uma empresa é gerar lucro, porque se você gera lucro em um mercado livre, obviamente você não pode ser um monopolista, porque gerar lucro sendo monopólio é muito fácil, né? E você também tem que seguir as regras do jogo. Não dá pra você ser um PCC da vida que vai gerar lucro com posto de combustível porque você ameaça os seus concorrentes. Não é por esse motivo que não pode ter um negócio como o do PCC, né? Não é porque você vai ameaçar seus concorrentes, e sim porque é crime. Você ter um negócio igual ao do PCC. Calma aí, né, Bruno? Eu acho que ele se colocou mal aqui. Claro, pelo viés de livre comércio ele tá correto. Meio que o PCC ele lava o dinheiro nesses locais e aí Uhum. é desleal. É meio que você criar um comércio com o dinheiro do seu pai, você nunca vai ter prejuízo, porque esse dinheiro tá entrando 100% limpo, né? Exato. Mas não é bem por isso, não, que você não pode fazer um negócio do PCC. Tudo bem, vamos lá. Né? Mas se você participa do jogo respeitando as regras no mercado livre, você vai gerar lucro a atender a necessidade do outro. Porque a pessoa vai consumir da sua marca tendo outras opções porque prefere a sua marca. E o comércio é assim, né? Ele acontece porque ele é bom para ambas as partes. Então, se você respeita as regras do jogo e tá gerando lucro, você tá fazendo a função social da sua empresa. Tá atendendo os outros e o lucro é simplesmente a consequência daquilo que você faz. É mais ou menos o que a gente comentou, né? De fazer as coisas com propósito para as pessoas. As pessoas querem consumir de você porque você tem mais do que só querer dinheiro, né? Exatamente. Ali ele tá trazendo exatamente essa questão da função social. É a empresa te dando uma solução. Então ela tá ajudando ali socialmente as pessoas ou as outras empresas também. E esse é o propósito de um negócio. Não é simplesmente encher o bolso de dinheiro. Exatamente. Bom, quando ele vê isso aqui, porque o Bruno Perini assiste a gente, com certeza. Quando ele vê, ele vai ficar orgulhoso que ele falou um negócio da hora. Semizato também é monstro. Vamos ver o que o Semizato vai comentar. Ultrapassa hoje mais de 10 bilhões de faturamento. Então dá para entender que é um ecossistema muito sólido, são mais de 50 mil colaboradores diretos nessas franquias e que de fato mudam a vida das pessoas. Eu queria dizer que mais do que oferecer um negócio, a gente faz questão de ter um propósito por trás dos nossos negócios. E por quê? Porque a gente entende que fazer negócio só pelo dinheiro não faz sentido. A gente precisa ter um negócio sustentável, né, que
visa o lucro, mas que também tem um propósito muito importante que gera verdadeiramente uma transformação na vida das pessoas. É um pouco do que eu pretendo discorrer com vocês nesse papo bacana sobre o momento do franchise no Brasil. Ele fechou com chave de ouro do jeito que a gente comenta, né? Uhum. Precisa ter propósito, realmente, não só visar lucro. Ele comentou uma coisa que a gente não falou, né? Também tem que visar o lucro. Ninguém é bobo, a gente precisa botar comida na mesa. Então o lucro ele é muito importante sim, mas ele não tem que ser o único fator. O lucro vai possibilitar que você continue fazendo essa função social da empresa, né? Caso contrário, você não vai conseguir cumprir esse propósito que você Exatamente. está se propondo. É isso. E outra, ele comentou que tem 50 mil colaboradores. Tem esse viés também de você. A sua empresa não é só para gerar lucro, ela também traz o pão de cada dia pro seu colaborador. Pô, Sim. pensa quantas pessoas o Semi-Exato ajuda só pelo fato de gerar mais empregos. É um ecossistema do caralho, assim. Então, muito fã desse cara aí. Todo empreendedor. O gênio do franchise, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, né? Finalizamos com a nossa carinha aqui, com o nosso mascotinho. Eu acho que a gente termina por aqui. É isso, cara. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto.